Olá, tudo bem? Passando para deixar uma meditação rápida. Estava lendo a Bíblia, meditando aqui. A gente às vezes precisa descobrir como fazer uma coisa que é difícil, viu? Que é manter um certo equilíbrio emocional. Se você for meditar na história de José, José era amado pelo pai e odiado pelos irmãos. José depois foi agraciado, com posição de autoridade por Potifar, mas foi feito prisioneiro e quase que morria, talvez, por causa da mentira da mulher de Potifar. José foi colocado governador sobre o Egito pelo faraó, mas seguramente outras pessoas o invejavam, tinham raiva dele. Muita gente sempre vai pensar muita coisa a nosso respeito, e as nossas emoções tendem a variar muito nesse caminho, eu acho. A Bíblia não descreve isso claramente, mas você já parou para pensar, por exemplo, a situação de José caminhando para o Egito, amarrado como escravo? Você imaginou a situação de José, talvez lá no Egito, numa gaiola, esperando para ser vendido? Ou quando ele chegou na casa de Potifar, o trabalho que ele precisou fazer antes que Potifar percebesse que havia graça na vida dele? E em todo esse tempo, com a memória de que ele foi vendido pelos irmãos, José talvez os odiasse, talvez ele tivesse todos os motivos do mundo até para tirar a própria vida, se fosse o caso. Você já pensou do lado contrário, quando José dominava sobre a casa de Potifar? Ou lá na frente, quando José dominava sobre o Egito, que veio ser o domínio do mundo inteiro, e teve seus irmãos diante dele, e ele não se ensoberbeceu com esse engrandecimento? Cara, que aula de maturidade espiritual, de domínio das suas emoções, né? Que aula de cura que José dá. Por não se desesperar diante da adversidade, nem se ensoberbecer diante da exaltação. Deixa eu te falar, a nossa vida vai variar muito. Haverão coisas boas e coisas ruins. Que o Senhor nos dê graça para viver uma vida equilibrada, de modo que as frustrações, as decepções não nos abatam e as exaltações ou elogios não nos ensoberbeçam. Que a gente saiba que Deus é quem merece ser glorificado e que mesmo nas adversidades Ele tem um plano e Ele cuida de nós. Deus abençoe e te dê um dia de paz.